falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso quando se limpar, será trazido ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do acampamento, e olhará o sacerdote, e vendo que está sã a praga da lepra do leproso, o sacerdote mandará logo que se tome, para o que se purifica, 2 aves vivas, limpas e pau de cedro, e carmesim e sopo, e mandará o sacerdote matar uma ave em um vaso de barro sobre águas vivas, depois tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e o molhará com a ave viva no sangue da ave morta sobre as águas vivas, e espargirá 7 vezes sobre o que se purifica da lepra, e lhe dará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo, e o que se purifica lavará suas roupas, e rapará todos os seus pelos, e se há de lavar com água, e será limpo, e depois entrará no acampamento, e morará fora de sua tenda 7 dias. E será, que ao 7º dia rapará todos os seus pelos, sua cabeça, e sua barba, e as sobrancelhas de seus olhos, finalmente, rapará todo o seu pelo, e lavará suas roupas, e lavará sua carne em águas, e será limpo. E o dia 8º tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira de ano sem mácula, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta amassada com azeite, e caneca de azeite. E o sacerdote que lhe purifica apresentará com aquelas coisas ao que se há de limpar diante do Senhor, à porta do tabernáculo do testemunho. E tomará o sacerdote um cordeiro, e o oferecerá pela culpa, com caneca de azeite, e o moverá como oferta movida diante do Senhor, e degolará o cordeiro no lugar onde degolam o sacrifício pelo pecado e o holocausto, no lugar do santuário, porque como o sacrifício pelo pecado, assim também o sacrifício pela culpa é do sacerdote, é coisa muito sagrada. E tomará o sacerdote do sangue do animal sacrificado pela culpa, e porá o sacerdote sobre a ponta da orelha direita do que se purifica, e sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o polegar de seu pé direito. Também tomará o sacerdote do caneca de azeite, e lançará sobre a palma de sua mão esquerda, e molhará seu dedo direito no azeite que tem em sua mão esquerda, e espargirá do azeite com seu dedo 7 vezes diante do Senhor, e do que restar do azeite que tem em sua mão, porá o sacerdote sobre a ponta da orelha direita do que se purifica, e sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o polegar de seu pé direito, sobre o sangue da expiação pela culpa, e o que restar do azeite que tem em sua mão, porá sobre a cabeça do que se purifica, e fará o sacerdote expiação por ele diante do Senhor. Oferecerá logo o sacerdote o sacrifício pelo pecado, e fará expiação pelo que se há de purificar de sua impureza, e depois degolará o holocausto, e fará subir o sacerdote o holocausto e a oferta de cereais sobre o altar. Assim fará o sacerdote expiação por ele, e será limpo. Mas se for pobre, que não alcançar sua mão a tanto, então tomará um cordeiro para ser oferecido como oferta movida pela culpa, para reconciliar-se, e uma dízima de flor de farinha amassada com azeite para oferta de cereais, e uma caneca de azeite, e 2 rolinhas, ou 2 pombinhos, o que alcançar sua mão, e um será para expiação pelo pecado, e o outro para o holocausto. As quais coisas trará ao 8º dia de sua purificação ao sacerdote, à porta do tabernáculo do testemunho diante do Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação pela culpa, e a caneca de azeite, e o moverá o sacerdote como oferta movida diante do Senhor. Logo degolará o cordeiro da culpa, e tomará o sacerdote do sangue da culpa, e porá sobre a ponta da orelha direita do que se purifica, e sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o polegar de seu pé direito. E o sacerdote lançará do azeite sobre a palma de sua mão esquerda, e com seu dedo direito espargirá o sacerdote do azeite que tem em sua mão esquerda, 7 vezes diante do Senhor. Também porá o sacerdote do azeite que tem em sua mão sobre a ponta da orelha direita do que se purifica, e sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o polegar de seu pé direito, no lugar do sangue da culpa. E o que sobrar do azeite que o sacerdote tem em sua mão, o porá sobre a cabeça do que se purifica, para reconciliá-lo diante do Senhor. Também oferecerá uma das rolinhas, ou 2 pombinhos, o que alcançar sua mão, um do que alcançar sua mão, em expiação pelo pecado, e o outro em holocausto, ademais da oferta, e fará o sacerdote expiação pelo que se há de purificar, diante do Senhor. Esta é a lei do que houver tido praga de lepra, cuja mão não alcançar o prescrito para purificar-se. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Quando houveres entrado na terra de Canaã, a qual eu vos dou em possessão, e puser eu praga de lepra em alguma casa da terra de vossa possessão, virá aquele cuja for a casa, e dará aviso ao sacerdote, dizendo: Como praga apareceu em minha casa. Então mandará o sacerdote, e despejarão a casa antes que o sacerdote entreolhar a praga, para que não seja contaminado tudo que estiver na casa. E depois o sacerdote entrará a reconhecer a casa, e olhará a praga, e se virem manchas nas paredes da casa, cavidades esverdeadas ou vermelhas, as quais parecerem mais profundas que a parede, o sacerdote sairá da casa à porta dela, e fechará a casa por 7 dias. E ao 7º dia voltará o sacerdote, e olhará, e se a praga houver crescido nas paredes da casa, então mandará o sacerdote, e arrancarão as pedras em que estiver a praga, e as lançarão fora da cidade, em lugar impuro, e fará raspar a casa por dentro ao redor, e derramarão o pó que rasparem fora da cidade em lugar impuro, e tomarão outras pedras, e as porão em lugar das pedras tiradas, e tomarão outro barro, e rebocarão a casa. E se a praga voltar a esverdear naquela casa, depois que fez arrancar as pedras, e raspar a casa, e depois que foi rebocada, então o sacerdote entrará
entrará e olhará, e se parecer haver se estendido a praga na casa, lepra roedor está na casa, impura é. Derrubará, portanto, a tal casa, suas pedras, e seus madeiros, e toda a mistura da casa, e o tirará fora da cidade a lugar impuro. E qualquer um que entrar naquela casa todos os dias que a mandou fechar, será impuro até a tarde. E o que dormir naquela casa, lavará suas roupas. Também o que comer na casa, lavará suas roupas. Mas se entrar o sacerdote e olhar, e vir que a praga não se estendeu na casa depois que foi rebocada, o sacerdote dará a casa por limpa, porque a praga sarou. Então tomará para limpar a casa 2 aves, e pau de cedro, e carmesim, e sopo, e degolará uma ave em uma vasilha de barro sobre águas vivas, e tomará o pau de cedro, e o isopo, e o carmesim, e a ave viva, e o molhará no sangue da ave morta e nas águas vivas, espargirá a casa 7 vezes, e purificará a casa com o sangue da ave, e com as águas vivas, e com a ave viva, e o pau de cedro, e o isopo, e o carmesim. Logo soltará a ave viva fora da cidade sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei acerca de toda a praga de lepra, e de sarna, e da lepra da roupa, e da casa, e acerca do inchaço, e da pústula, e da mancha branca, para ensinar quando é impuro, e quando é limpo. Esta é a lei tocante à lepra. Os apóstolos juntaram-se de volta a Jesus, e contaram-lhe tudo, tanto o que haviam feito, como o que haviam ensinado. E ele lhes disse: Vinde vós à parte a um lugar deserto, e descansai um pouco, pois havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram-se num barco a um lugar deserto à parte. Mas as multidões os viram ir, e muitos o reconheceram. Então correram para lá a pé de todas as cidades, chegaram antes deles, e vieram para perto dele. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles porque eram como ovelhas que não têm pastor. Assim, começou a lhes ensinar muitas coisas. E quando já era tarde, os seus discípulos vieram a ele, e disseram: O lugar é deserto, e a hora já é tarde. Despede-os, para eles irem aos campos e aldeias circunvizinhos, e comprarem pão para si, pois não têm o que comer. Mas ele respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. E eles lhe responderam: Iremos, e compraremos 200 denários de pão, para lhes darmos de comer. E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. Quando souberam, disseram: 5, e 2 peixes. E mandou-lhes que fizessem sentar a todos em grupos sobre a grama verde. E sentaram-se repartidos de 100 em 100, e de 50 em 50. Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, e partiu os pães, e os deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E os 2 peixes repartiu com todos. Todos comeram e se saciaram. E dos pedaços de pão e dos peixes levantaram 12 cestos cheios. Os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Logo depois, ordenou seus discípulos a subirem no barco, e ir adiante para o outro lado, em Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, depois de os despedir, foi ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. E viu que se cansavam muito remando, porque o vento lhes era contrário. Então, perto da 4ª vigília da noite, veio a eles andando sobre o mar, e queria passar por eles. Mas quando eles o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e gritaram, pois todos o viam, e ficaram perturbados. Então logo falou com eles, dizendo: Tende coragem, sou eu, não tenhais medo. E subiu a eles no barco, e o vento se aquietou. Eles ficaram muito espantados e maravilhados entre si, pois não haviam entendido o que tinha acontecido com os pães, porque o coração deles estava endurecido. Eles terminaram de atravessar o mar, chegaram à terra de Genezaré, e ali aportaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram. Então gente de toda a região em redor veio correndo, e começaram a trazer em camas os doentes, aonde quer que ouviam que ele estava, e aonde quer que ele entrava, em povoados, cidades, ou aldeias, punham os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que ao menos tocassem a borda de sua roupa, e todos os que o tocavam, saravam. Salmo de Davi, para o regente. Esperei com esperança no Senhor, e ele se inclinou a mim, e ouviu o meu clamor. Ele me tirou de uma cova de tormento, de um mamaceiro de barro, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele firmou meus passos, e pôs em minha boca uma canção nova, um louvor para nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor sua confiança, e não dá atenção aos arrogantes e aos que caminham em direção à mentira. Tu, Senhor meu Deus, multiplicaste para conosco tuas maravilhas e teus planos. Eles não podem ser contados em ordem diante de ti. Se eu tentasse contá-los e falá-los, eles são muito mais do que incontáveis. Tu não te agradaste de sacrifício e oferta, porém tu me furaste as orelhas. Tu não pediste nem oferta de queima nem oferta para expiação de pecado. Então eu disse: Eis que venho. No rolo do livro está escrito sobre mim: Meu Deus, eu desejo fazer a tua vontade, e tua lei está no meio dos meus sentimentos. Eu anuncio a justiça na grande congregação. Eis que não retenho meus lábios. Tu, Senhor, sabes disso. Eu não escondo tua justiça no meio de meu coração. Eu declaro tua fidelidade e tua salvação. Não escondo tua bondade e tua verdade na grande congregação. A boca do justo é um manancial de vida, mas a boca dos perversos está coberta de violência. O ódio desperta brigas, mas o amor cobre todas as transgressões.